Bom, gente, o programa Sem Comentários hoje começa muito bem, com um amigo que eu não vejo, aliás, a não ser por Facebook, né, pela rua, assim, às vezes na correria. Faz horas que eu não vejo, não bato um papo com ele, que é um artista reconhecidíssimo aqui na cidade e que com certeza tem muito para nos contar. Então eu convidei o André Barros e ele está aqui comigo para a gente conversar, que fomos inclusive recebidos e muito bem recebidos na Modern English. Tudo bom, André? Tudo bem. Estava com saudade de ti mesmo. Fazia horas que a gente não conversava mesmo, né? Eu só vejo as postagens, vou lá, curto um pouquinho, sempre correndo, sempre trabalhando, né? Nessa área a gente está sempre agitando, né? A gente tem que criar os nossos espaços, criar as nossas oportunidades. Se a gente ficar em casa sentado, não vai acontecer nada nunca, né? E nesses últimos anos é o que eu tenho feito, né? Tenho criado aqui em Rio Grande, principalmente, que não tinha... Não somente eu, né? Tem outros artistas criando esse espaço aqui em Rio Grande para a arte. Então a gente está sempre correndo. É uma luta diária, a gente mata um leão por dia, mas está acontecendo, né? Coisas que não aconteciam antes já estão acontecendo no Rio Grande, está melhorando, né? Faz horas que eu digo isso, né? Faz anos que eu digo isso, que está melhorando no Rio Grande, mas é verdade, porque eu acho que realmente está melhorando. Tá. Além do teatro, da arte, você também é professor, né? Isso, eu sou professor de inglês e a minha arte, né? Não somente o teatro, mas também o violão, a voz, eu acabo usando na sala de aula, e dar aula para mim é um espetáculo, né, na verdade. Eu tento, nas minhas aulas, eu tento fazer tipo um show assim para os alunos, que ajuda no aprendizado deles, né? E me ajuda também como artista, que eu acabo pegando coisas dele, muitas coisas que eu escrevi em peças ou que eu usei em personagens. Os alunos nem sabem, mas eu uso eles, né? Algum cacuete, alguma forma de falar. A gente vai observando eles assim, e tem personagens meus em peças que são reflexos diretos dos meus alunos, sabe? E eles nem sabem disso, nem sabem. Então, para mim, dar aula também é um laboratório, é uma oficina para a gente. Quanto tempo já vem aí dando aula? Enfim, o tempo de teatro, de arte, combina com o tempo de professor? Não? Como isso aconteceu, assim, rapidinho? O teatro vem bem depois, né? Eu comecei a dar aula já faz bastante tempo, né? Faz quase 15 anos que eu dou aula de inglês. Já é uma baita estrada assim de licenciatura. E o teatro começou em 2009, né? Que eu tive uma ideia para uma peça e assim o teatro estava muito parado em Rio Grande, né? As pessoas que faziam bom teatro em Rio Grande já tinham saído da cidade. Em Rio Grande só tinha alguns grupos pequenos assim fazendo, e eu não sabia onde me encaixar. Quer saber? Eu vou fazer essa peça. Escrevi o texto em 4 horas e meia, vindo de Porto Alegre a Rio Grande. Escrevi o texto no ônibus. Cheguei em Rio Grande com um texto pronto, e 2 meses depois estava apresentando no Teatro Municipal, e em 2009 comecei, estava no finalzinho de 2009. Aí em 2010 fui a Porto Alegre fazer cursos de teatro em Porto Alegre, me especializar. Depois, em 2011, voltei a Porto Alegre fazer cursos maravilhosos de teatro em Porto Alegre, e comecei a participar em festivais, em 2012, que, na verdade, é a melhor escola, é o melhor curso que tu pode fazer, é um festival de teatro, né? Eles têm um jurado lá, pessoas altamente gabaritadas, e elas te falam coisas que tu jamais aprende na escola, num curso assim. E tu aprende com os outros grupos. Dicas assim, para limpar o teu trabalho, para deixar ele melhor, para dizer, olha, não está funcionando isso. Eles adoram usar essa frase, não está funcionando isso. Isso aí ficou legal. E com os outros grupos que participam também, a gente acaba vendo, aquele que aquele grupo fez é legal, vou usar. Que coisa horrível que aquele grupo fez, não vou fazer, sabe? O que falta aqui em Rio Grande, né? Nós não temos um festival de teatro em Rio Grande competitivo. A gente tem mostra teatral, que é maravilhosa, eu sempre participo, vou continuar participando. Inclusive, tu foi jurado uma vez, né? Eu acho maravilhosa aquela mostra, mas não tem aquela coisa de competição. Tem pessoas que não gostam da competição, mas eu acho que a competição te instiga, te motiva e vamos lá, André, vamos melhorar o teu trabalho, sabe? E para mim, como ator e como diretor de uma companhia de teatro, as competições, os festivais são as melhores escolas. Que falta em Rio Grande, por favor, vamos fazer uma... Eu ia te fazer esse questionamento mesmo, assim, ó. Eu noto, na minha área de comunicação é bem complicado o trabalho também. A gente também tem que se virar e ir por conta, né? A gente tem um programa independente, tem que buscar patrocinadores, enfim. Vocês também no teatro, né? Também tem que estar em busca. Inclusive a Modern está apoiando o teu trabalho, né? O Marcelo. A Modern English é minha madrinha, assim, ela sempre me incentivou. O Marcelo gosta bastante assim, dessa parte, ele é uma pessoa com uma cabeça muito aberta assim, para esse negócio artístico, inclusive porque ele é um artista, né? Ele é um professor, mas ele é um artista, ele canta, e ele é um
performer durante as aulas deles. Ah, não, ele é um performer nas aulas dele, né? E ele apoia bastante, assim. Há problemas de empresas, normal, não é só Rio Grande tem problema, não. Toda cidade que eu vou, participando do festival, a gente acaba compartilhando com outras cidades os problemas que nós temos aqui. E às vezes assim, pô, mas peraí, não é só Rio Grande, cara. Lá em Esteio tem isso também. Lá em Porto Alegre tem isso também. Lá em Itaqui tem isso também. Em todo lugar que tu vai, tu vê que tem um probleminha parecido com o Rio Grande, que a gente acaba assim identificando. Mas o maior problema dos rio-grandinos, na minha opinião, é a plateia, né? As pessoas irem ao teatro. É complicado isso. Poucas vezes eu consegui botar muita gente no Teatro Municipal. As minhas maiores plateias, e é o que eu gosto de fazer realmente, é quando eu vou na escola. Sim. Aí eu levo o teatro para a escola, aí eu tenho assim, aquela plateia de 200, 400. Que surpresa agora. Porque assim, ó, o povo reclama muito de não tem muitas atrações, atrativos aqui em Rio Grande, e essa questão toda de tu ir para o teatro é uma questão cultural também, eu acho, né? Não é tanto uma questão de tu ter o que fazer em Rio Grande, tu tem que gostar também. Talvez esteja faltando esse despertar para a cultura, algo mais profundo? Eu acho que é o hábito, acho que está faltando é o hábito do Rio Grande. O Rio Grandinho paga R$20 um lanche, mas não paga R$5 uma peça. Questiona o valor, né? Não pouco R$5, assim, sabe? E não só a plateia, né? Às vezes uma empresa, já aconteceu comigo, inclusive semana passada, me contrataram para fazer uma peça e eu dei meu cachê e ela cancelou, porque era muito caro. Uma empresa enorme achou o cachê de R$200 para apresentar durante uma hora muito caro. Eu disse, imagina só. Aí eu olhei o negócio lá dentro da empresa deles, uma bobagem lá, no mínimo R$1.500 era aquilo. Mas para pagar um artista, para apresentar uma peça para as crianças de Natal lá, R$200 é muito caro. E o Rio Grandino, e eu até vou defender um pouco ele, o povo, eles viram tanta coisa ruim no teatro, viram tanta coisa de baixa qualidade, não, sem compromisso com a arte. Eles viram tantas coisas ruins que eles disseram, teatro é isso, teatro. Lembra aquela história do cinema nacional? Ah, não, filme brasileiro. Não, filme brasileiro. Rotularam. Sim, porque houve uma época do cinema brasileiro que realmente era horrível. E agora que nós estamos conseguindo vencer, por quê? Porque as pessoas, não, peraí, cara, o Homem do Futuro, com Wagner Moura, é um filme que dá para ir pro Oscar. É um baita no filme. Tem vários filmes, o Meu Tio Matou um Cara, com Lázaro Ramos, filmes brasileiros maravilhosos, que romperam aquela época horrível de filmes tão ruins. E o Rio Grandino ainda está naquele teatro assim, eu não vou no Teatro Rio Grandino, já sei o que é. E mudou. André, agora eu vou corrigir só um minuto. Às vezes eles vão, mas quando vem gente de fora, artista de fora. É o que acontece com o cinema, Daiane. Assim, que filme que eles vão ver? Vão ver filme nos Estados Unidos? Vão ver filme francês, mas daqui não. E é o que está acontecendo. Fala que é de Rio Grande, o pessoal já fica com o pé atrás. Mas nós temos pessoas fazendo teatro muito bem feito. Porque, assim, pessoas que estão se salientando no estado todo e no Brasil todo. Não sabe, então tem gente fazendo teatro muito bem feito aqui, e eu gostaria de humildemente me incluir nessa galera, não só eu, tem outros grupos que eu admiro bastante em Rio Grande, estão fazendo um trabalho bem legal em Rio Grande, e o pessoal não está indo ainda, porque ainda está com aquela visão de que teatro de Rio Grande é um teatro ruim. E quando vão, a primeira coisa, cara, quantas vezes já me perguntaram, acabou a peça, de onde tu é? Eu sou de Rio Grande. Tu é de Rio Grande? Não, porque sabe, na cabeça deles, um cara de Rio Grande não podia... Ele é nosso, gente. Não podia estar fazendo um trabalho tão bom assim. Não posso acreditar que tu é de Rio Grande. Não, eu nasci e me criei aqui em Rio Grande. Rio Grandino não faz um bom trabalho na cabeça de muitos, né? Isso acontece bastante. Isso que tu falou, pessoal, quando vem uma peça de fora. Eu fui assistir uma peça, paguei R$60. Eu paguei R$60 para assistir uma peça de fora, por causa da mídia que fizeram. E saí arrependido. Eu disse, cara, por que eu não paguei a prestação daquela conta com esses R$60? Sabe, porque, sabe, muito ruim. Ruim, sabe, de coisa que... Literalmente é propaganda enganosa. Não, assim, é nome, é só nome. Vão usar aquela artista que é famosa, não sei o que ela apareceu 2 minutos em cena, não apareceu mais e deu pra bola. O resto tudo era muito ruim. O que acontece muitas vezes na televisão, né, a gente às vezes, que legal, aí o cara, não é bom, mas o cara acaba engolindo porque a mídia diz que é bom, sabe? Quantos e quantos programas a gente vê na televisão hoje em dia que são ruins,
são horríveis, e eles nos colocam goela abaixo como se fosse bom. Isso acontece também com o teatro que vem de fora. Não estou dizendo que todo teatro que vem de fora é ruim, tem muita coisa boa, mas estou dizendo que tem muita coisa boa em Rio Grande também, e a galera não está se ligando disso, tomara que se ligue. André Barros, retrospectiva agora de 2013, né? A gente está aí num pulinho para 2014. Na verdade, eu não quero que tu faça uma retrospectiva somente do ano. Se tu quiser chegar no final da tua retrospectiva falar do ano, sim. Mas eu quero que tu fale um pouquinho todos os projetos, assim, ou uma pincelada a nível de teatro. Tu faz projetos infantis, projetos para adulto, enfim. Como é que é essa história toda, tua ligação com o lado artístico, assim? Então, eu tenho um grupo, né, de teatro, eu dirijo um grupo, a Companhia de Teatro e Nação. A gente tentou participar do máximo de festivais que a gente conseguiu esse ano. Não foi possível, porque participar de todos que a gente queria, porque é caro, né? No primeiro festival a gente já se quebrou. A gente se quebrou assim, e a gente, naquela quebra financeira que a gente teve no primeiro, a gente passou o ano todo ainda tentando recuperar aquela quebra que nós tivemos. A gente participou de festivais pequenos, festivais de esquetes, assim, de mostras, como aconteceu na Fena Doce, muito boa iniciativa da Fena Doce, aquela mostra de teatro deles competitiva, bem interessante. Esse ano, para mim, como diretor e como ator, foi assim, foi bem interessante, porque eu decidi que ia fazer teatro, né? Entrou a literatura na minha vida, eu acabei começando a escrever também, virei meio que escritor esse ano, mas assim, ó, não foi uma tentativa, foi legal, foi interessante, acho que até me dei bem, acabei ganhando alguns concursos a nível nacional, de poesia. Você ganhou um da FURG também, né? Eu ganhei 2 da FURG, ganhei o ano passado da FURG, esse ano eu ganhei da FURG de novo em conto, ganhei crônica no segundo colocado, ganhei a minha poesia ficou em primeiro lugar no nível nacional, e eu tirei 4 lugares num concurso de contos também a nível nacional. Então, assim, e é uma coisa que me despertou, assim, até porque eu estou participando de um grupo de escrita criativa chamado In Vitro, lá da Casa Mundo Moinho, muito legal, mas assim, foi o ano que eu decidi que eu ia fazer teatro, sabe? Que eu não ia chegar com 70, 80 anos e dizer, pá, cara, eu devia ter tentado. Pá, se eu tivesse largado algumas turmas e tivesse me dedicado mais ao teatro, tinha dado certo. Eu quero chegar com 70, 80 anos, pá, não deu certo, mas eu tentei. Hoje, em termos profissionais, eu estou lidando com isso como se fosse uma prioridade. Então, eu tenho assim alguns projetos teatrais, infantis, de contação de história dramatizada, que assim é uma coisa que me chamou, que eu comecei a fazer do nada, assim, eu comecei a contar uma história, nossa, eu me achei. Estou adorando ser contador de histórias dramatizadas, onde eu uso elementos cênicos, uso fantoche, uso bonequinhos, uso sombras. Eu me achei assim. Muitas informações tem. Muitas maneiras, manifestações artísticas. E agora como eu sou professor de inglês, dia 16 agora, segunda-feira, não sei que dia passa o programa, é segunda. Vai rodar direto, o pessoal vai ver. Então vocês vão ver de novo. Eu vou apresentar uma peça em inglês chamada As Long As, que é a versão de um monólogo que eu tenho chamado Desde Que. A peça ela é toda em inglês. Ah, mas eu não falo inglês. Cara, vai que tu vai entender a peça. Eu já apresentei essa peça algumas vezes e as pessoas dizem, não vou. E chegou no final da peça, cara, eu não entendi uma palavra que tu falou, mas entendi tudo que tu disse. Toda a peça foi entendida por causa do teatro. Não é só... Gestos, né, o gestual. Tem tudo. O teatro é uma magia, cara. É só o teu olhar. Eu podia entrar e ficar 1h10, que é o tempo da peça, sem dizer uma palavra e tu entender a peça. Então, se eu estou falando, se eu não estou falando, se eu estou falando inglês, francês, português, tu vai entender. Se tu fala inglês, vai ser uma ótima maneira de tu exercitar o teu inglês. Se tu não fala, vai ser tão divertido quanto e tu vai entender a peça, te garanto no final. E é uma peça bem interessante, que fala de um drama amoroso, que o cara é apaixonadíssimo pela mulher, só que a mulher fica traçando exigências para voltar para ele. Por isso o nome da peça é As Long As, é desde que. Ela só volta para ele desde que ele faça algumas coisas. E ele tem que se desdobrar literalmente em 1000 no palco para que ela volte para ele. Agora, se ela vai voltar ou não vai voltar, e como acaba essa história, dia 16, às 20h30, ali na sala multiuso do prédio central da Prefeitura. Os ingressos podem ser adquiridos aqui na Modern English também, na General Câmara 431. O valor do ingresso é menos que um Bauru, né, de entrecô, é R$10.
Depois vai e come o bauru depois da peça, né? Exatamente. E fica comentando, né? Porque o teatro, eu não sei se dá tempo de eu falar isso, assim, tô nervoso falar isso. Assim, ó, o teatro e a cultura é a grande diferença de um país desenvolvido e um país não desenvolvido. Um país com muitos problemas sociais tem que investir em cultura e educação. É a nossa grande diferença da Noruega. Por que a Noruega é rica e nós não somos? Por causa da cultura. É só por causa da cultura. Então, se as pessoas investirem em cultura e prestigiarem a cultura, com certeza nós vamos ter um país e uma cidade melhor. Muito obrigado pela tua... Adorei o papo. A gente vai continuar papeando aqui, é claro, né? Mas na TV é só, né? Mas com certeza a gente vai continuar conversando sobre teatro e muito mais com o André Barros em outras oportunidades, até para a gente continuar um trabalho bem bacana, cultural, que a gente adora aqui no programa. Que o programa se chama Sem Comentários. A tua entrevista... Sem comentários. Foi o máximo. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim foi um prazer participar e toda vez que quiser é só me chamar que eu estou à disposição. Sucesso. E a gente continua com o programa Sem Comentários. Não saia daí.